Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: O ataque da mula sem cabeça. Lá em Riachão do Dantas, em Sergipe, há um certo tempo passado, uma jovem decide se arriscar saindo pelas matas escuras em plena abertura de quaresma. E o resultado será terrível. Júlia esperou os pais dormirem e saiu mais uma vez escondida. Era quarta-feira de cinzas. Começava então a quaresma. Lembrou de sua mãe falando que aquele era o tempo dela não sair de dentro de casa. Mas não ligou. Se sentia apaixonada. Aquela parecia até ser a sua primeira paixão, pois nunca tinha se sentido daquele jeito. Ele não era tão bonito como imaginava serem os príncipes das histórias que sua mãe contava quando era pequena. Mas o jeito dele olhar para ela e de falar mostravam que estava apaixonado por ela. Mesmo tendo conhecido apenas há um dia, para Júlia já era suficiente para sonhar. Mas no fundo, ela sabia que aquele amor já nascia morto. Era um amor fadado ao fracasso. Seus pais jamais aceitariam aquele amor. Mas nem pensou nisso e seguiu pela mata escura até o lugar combinado. Ao chegar no lugar marcado, Júlia esperou sozinha em frente à mata. Ela sabia que ninguém ia passar por ali, pois todos estavam na festa de despedida de carnaval. Ela tinha chegado cedo, pois ainda não era nem 10h30. O vento frio soprava pela mata, balançando as árvores. Júlia pensava que nenhuma moça de sua idade teria aquela coragem de sair tarde da noite para um encontro na mata escura. De repente, ela começou a ouvir passos vindo da estrada. Um homem vinha pelo caminho que dava para a cidade. Coberto pela escuridão, Júlia tentava identificar se era o seu amado que se aproximava. Mas não dava para saber se era ele ou não. Podia ser alguém vindo da festa de despedida de carnaval e que morava em um daqueles sítios. De repente, ela teve medo. E se fosse algum conhecido de seus pais? Se perguntava a ela e pensando já em se esconder. Mas o homem já estava praticamente à sua frente. "Calma, sou eu", disse o homem ao perceber Júlia assustada. Júlia reconheceu rapidamente a voz e o abraçou. "Paulo, você me assustou", disse Júlia. "Eu que estava morrendo de medo. O povo diz que nesses sítios aí são cheios de assombração. É lobisomem, mula sem cabeça, todos esses bichos o povo diz que tem aí dentro", disse o rapaz. "E tu acredita nisso, é?", disse ela, sorrindo, sem esperar pela resposta e já beijando Paulo. Na noite anterior, Júlia tinha fugido para ir até a festa de carnaval da cidade. Tinha ido lá sozinha para ver os outros jovens se divertirem, fazendo tudo aquilo que para ela era proibido. Júlia tinha só 25 anos e se achava vivendo numa prisão sob os cuidados rigorosos dos pais, que religiosos sempre a privaram de quase tudo. Nunca que tinha tido a chance de ir num baile de carnaval ou num forró. Sua mãe, devota, sempre a levava para a igreja desde pequena. Isso gerava dentro dela uma revolta. E aquele era um dos motivos dela ter fugido na noite anterior e conhecido Paulo, que aparentemente também estava sozinho. Ele puxou logo conversa com ela e passaram a noite toda ali conversando. Então, marcaram de se encontrar no dia seguinte. Júlia e Paulo esqueceram do tempo e logo já estava na hora do rapaz ir embora. "É quase meia-noite, eu tenho que ir, Júlia. O feriado foi só hoje para mim. Já já pego de 5 horas no trabalho. A gente pode se ver amanhã essa mesma hora aqui?", perguntou ele. "Não sei. Minha mãe e meu pai podem desconfiar." "É melhor não", disse ela. "Então eu vou pedir sua mão pro seu pai", disse Paulo. "Não adianta. Ele nunca que vai deixar", falou ela triste. "Mas por quê? Eu sou um cabra trabalhador e assumo minha responsabilidade", disse ele. "Melhor não. Além do mais, se você fizer isso,
ele vai descobrir tudo que eu fiz e é bem capaz de me expulsar de casa, falou ela com uma forte tristeza batendo no coração. Então quando é que a gente se vê de novo? Perguntou Paulo. Não sei, Paulo. Vamos ver se as coisas melhoram pro meu lado, disse ela se virando tristemente para ir embora antes que chorasse. Eu te levo em casa, disse ele, pegando a mão da moça. Os dois seguiram pela mata escura. Paulo teve a sensação de não estarem sozinhos ali. Eu tô com um mau pressentimento, Júlia. A quaresma começou hoje, disse ele. Calma, a gente já tá perto, disse Júlia, apressando os passos. A mata silenciosa dava a sensação de que a qualquer hora um lobisomem ou uma besta semelhante ia saltar na frente dos dois. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Na casa de Júlia, naquela mesma hora, a mãe dela, Dona Selma, se acordava com o mau pressentimento da filha. Se levantou e foi até o quarto dela e viu que a cama estava vazia. Procurou por toda a casa, mas não viu nenhum sinal dela. Logo, gritou pelo marido, que surgia na porta. — Que foi? Perguntou seu Abdias. — Júlia sumiu, disse ela. — Minha Nossa Senhora, onde é que ela foi a essas horas? Disse seu Abdias. Eles saíram na frente de casa e não viram nenhum sinal de Júlia. Logo, veio na mente dos dois uma só palavra: Quaresma. Paulo tinha acabado de deixar Júlia na entrada do sítio de sua casa. Júlia tinha se assustado, pois ao chegar na porteira, viu que as luzes de dentro de casa estavam todas acesas. Os pais dela tinham se acordado e com certeza já tinham percebido que ela tinha fugido. Júlia pediu que Paulo fosse logo embora, pois seu pai logo sairia à sua procura. Paulo voltou numa pressa danada que tinha até se esquecido dos medos daquela mata escura. Pensava que sua amada seria castigada cruelmente por seus pais, assim que ela entrasse. Ouviu um som de galope de cavalo, vindo de dentro da mata. O coração dele logo acelerou. Paulo começou a correr. Talvez fosse o pai de Júlia que vinha no encalço dele para pegar o homem que havia desonrado sua filha. Mas o que viu foi uma claridade de fogo vindo de dentro da mata. É a burra de padre, disse ele correndo. Mas naquela correria, ele não percebeu um buraco na estrada, onde meteu o pé nele, caindo já no chão. Paulo tentou se levantar, mas foi justamente nessa hora que sentiu uma dor terrível vinda de seu pé. Quando olhou para a perna, viu que o pé havia se quebrado, e era possível até mesmo ver o osso saindo pela carne. Era uma dor danada que ele sentia naquele momento. E agora, se perguntou ele, foi quando viu à sua frente aquele ser com cabeça de labareda de fogo. A burra de padre, também chamada de mula sem cabeça. A criatura deu 2 voltas sobre ele e por onde passava derramava uma língua de fogo ao redor de Paulo. O grito de dor de Paulo, sendo queimado pelaquele fogo, ecoou por toda a mata. No terreiro da casa de Júlia, o pai dela, seu Abdias, estava irritado com a filha. — Como ela pôde sair de noite, Selma? Ainda mais em tempo de quaresma? Perguntava ele. — Deus tenha misericórdia de quem anda por essas estradas à noite, disse Dona Selma. Eu já tinha deixado tudo pronto para ela não poder sair daqui, dizia ele, pegando uma corda com 7 nós. A corda deveria ser amarrada em uma árvore com a faca virgem fincada. Com os 7 nós, seria amarrado no pé da moça antes dela virar em mula sem cabeça. Os pais da moça entraram em casa, pois não havia mais nada que pudessem fazer. Quando o dia amanheceu, seu Abdias encontrou a filha e a levou para casa. Júlia, embora na forma de uma besta, se lembrava de tudo que tinha feito. Mas nada que ela pudesse fazer impediria a morte de Paulo. Não era costume dela se transformar
em madrugada de quarta para quinta. Mas como era quaresma, tudo havia sido mudado. Ela não tinha domínio do corpo naquela forma. A notícia de um homem que havia saído da festa de despedida de carnaval e tinha morrido queimado na mata logo se espalhou por toda a cidade. Júlia chorou amargamente sua sina. Nunca que poderia amar alguém. Sempre seria aquele final dos homens por quem ela se apaixonasse. Era aquela maldição que recebera por seus pecados. A maldição da mula sem cabeça. Lá em Xique-Xique, na Bahia, há um certo tempo passado, um jovem padre teve um encontro com a maldita mula sem cabeça. Padre Giovanni estava aperreado. Já fazia 2 noites que ele não dormia direito. Pedia a Deus que ela não aparecesse. Cada som na rua lhe trazia um arrepio no corpo. Chovia muito aquela madrugada, e aquele aguaceiro estava parecendo mais um presságio de um mal que estava por surgir. O relógio parecia acelerar igual às batidas do seu coração. Suava tanto que mais parecia ter tomado um banho naquela chuva lá fora e não ter se enxugado. Como era possível aquela situação? Se perguntava o padre Giovanni. Mas 2 noites atrás, tudo não passava de um leve sonho ruim. Padre Giovanni fechava a igreja após aquela missa de abertura da quaresma. Despachou o sacristão e seguiu para sua casa ao lado da igreja. Sentia que um mal terrível estava a caminho. Seu sermão da missa daquela noite tinha sido sobre o endemoniado de Gadara. Era um sermão tanto macabro, apesar do tema ser sobre perdão. A verdade é que tinha deixado um ar pesado nos fiéis. Já eram as 10 da noite. De repente, começou a ouvir passos lá fora. O coração acelerou. Padre Giovanni ficou em silêncio. Esperou alguém bater na porta, mas não viu nada, além do som de alguém se mexendo bem à frente da sua porta. A casa do padre era um pequeno quadrado e a única divisão que tinha era a do banheiro. Um vulto apareceu na janela. Padre Giovanni quase cai no chão pelo susto. Era um sujeito estranho e mal encarado. Padre Giovanni já o conhecia. Era o vaqueiro Adonias, da fazenda Belo Horizonte. Seu padre, me desculpe as horas da visita, mas é que lhe trago a encomenda, falou o vaqueiro. Padre Giovanni pegou um envelope das mãos do vaqueiro e esperou um minuto antes de abrir para que o vaqueiro fosse embora. Mas como o homem permaneceu no lugar, ele perguntou: "Tem resposta?" "Tem sim, senhor padre", falou Adonias, que continuou a aguardar. O padre abriu nervoso o envelope e logo correu à vista pelas palavras. Algo na carta que o padre Giovanni leu lhe fez estremecer. Depois da leitura, o padre deu um suspiro fundo e começou a escrever no verso da mesma carta a resposta. Vez ou outra, parava de escrever, pensando longe, e respirava fundo antes de voltar a escrever. Em alguns minutos, entregou a resposta ao vaqueiro. "Bença, padre", falou o vaqueiro, já saindo sem esperar pela resposta do padre. Sua desgraça estava concluída. Não tinha como retornar. Aquela noite, sequer ele fechou os olhos. Sentia que havia algo maligno ali. Um cheiro de enxofre tomou todo lugar. Um vulto negro passou de um lado para o outro. Padre Giovanni sabia bem quem estava ali. "Vieste para zombar de mim, não é, demônio?" perguntou o padre, mas sem ninguém responder. "Eu sei que estás aí. É época de quaresma e estás livre para me atormentar", disse ele.
E assim se passaram aquelas 2 noites de insônia do padre Giovanni, até a noite chuvosa em que o padre estava aterrorizado e o encontramos há pouco. Tomou um banho frio, até mesmo tentando acalmar o corpo. Lá fora, o céu desabava em chuva. Por um momento, ele pensou que talvez aquela chuva impedisse aquele mal de vir. Foi quando viu aquele galope veloz. Parecia um tropel dos infernos naquela madrugada chuvosa. Sentiu a espinha gelar. O galope, enquanto se aproximava, diminuía a velocidade. Logo, parou bem à frente de sua porta. Um relinchar alto e infernal fez o padre estremecer. Alguém batia na porta. O padre seguiu até a porta, tentando ver pela fresta quem estava ali. As batidas se repetiram. Padre Giovanni abriu a porta. Um vulto negro estava bem à sua frente. O padre já estava nervoso ao ver aquela cena. Atrás, um cavalo com uma bela sela aguardava calmamente. O vulto negro entrou na casa, revelando ser alguém encapuzado. O padre rapidamente fechou a porta. Pensava que eu não via, não foi? Disse a voz debaixo do capuz. Esperava que não viesse, disse padre Giovanni. Essa era a minha única chance de poder te ver, disse o encapuzado, se revelando uma linda mulher. Padre Giovanni, ao ver aquele rosto, estremeceu mais uma vez, como se tivesse levado um choque. Não queria me ver? Perguntou ela. Ângela, eu não devia, mas é o que eu mais desejava. Esperava ver, pelo menos teu lindo rosto, sem ser ao menos nos meus sonhos, disse o padre, vendo a moça sorrir. Eu temia que você não respondesse aquela carta. Não aguentava mais de tanto querer, disse ela, se aproximando dele. Para disfarçar a ansiedade, o padre fez outra pergunta. E o vaqueiro, é de confiança? Sim, Adonias praticamente foi criado pelo meu pai. Não dirá uma palavra sequer. Inclusive, ele me aguarda na encruzilhada para voltarmos à fazenda, disse ela. É isso que você quer mesmo, Ângela? Perguntou o padre Giovanni, demonstrando nervosismo na voz. É o que mais quero, disse ela. E seu marido? Perguntou o padre. Monteiro saiu hoje cedo para levar uma encomenda e, como disse na carta, só volta em 2 dias. Essas 2 noites seremos só eu e você, disse ela. Padre Giovanni ainda estava tremendo quando Ângela se aproximou dele. Não há por que se preocupar, meu amor, disse ela, o beijando. Antes da barra do dia quebrar, foi que Ângela saiu da casa, encapuzada, montou no cavalo e seguiu para a encruzilhada, onde o vaqueiro Adonias a aguardava para voltarem para a fazenda Belo Horizonte. Depois que Ângela partiu, padre Giovanni ficou pensativo. Naquele momento, ele percebeu que tudo o que tinha se dedicado estava acabado. Anos e anos de uma vida de ordenação sacerdotal e celibato foram por água abaixo. Há alguns meses atrás, na igreja, apareceu aquela bela mulher. Ângela era esposa do fazendeiro da fazenda Belo Horizonte. Ela tinha prometido voltar na noite seguinte. Padre Giovanni decidiu que não sairia de casa naquele dia. Se sentia sujo e pediria ao sacristão que avisasse a todos que tinha amanhecido indisposto. Sabia que passaria o dia todo apreensivo como tinha sido o dia anterior. Na noite daquele dia, Ângela se preparava para sair em sua segunda aventura noturna escondida. Colocou as crianças para dormir e as deixou sob os cuidados de Dona Sula, a velha empregada da fazenda. Perto da meia-noite, saiu encapuzada e na porteira Adonias a esperava, e juntos seguiram. Quando chegaram na encruzilhada, Adonias percebeu que Ângela estava parada. Logo, ela começou a se debater e caiu do cavalo. Mas quando Adonias foi socorrê-la, percebeu que ela estava se virando num bicho. Foi quando, de repente,
o rapaz viu surgir aquela labareda de fogo. Quando Adonias percebeu, estava ardendo em chamas. A mata silenciou naquele início de madrugada. Padre Giovanni aguardava ansiosamente pela amante. Aquelas 2 noites poderiam ser as únicas em que teria a chance de ter aquela bela mulher em seus braços. De repente, se ouviu o som de galope apressado vindo em direção à casinha. Logo, o barulho parou. Padre Giovanni esperou ela bater na porta. Mas nada aconteceu. Já estava angustiado e então abriu a porta. Mas não havia ninguém ali, nem mesmo um cavalo. Será que seus ouvidos e a ansiedade tinham lhe pregado uma peça? Se perguntava ele. De repente, viu surgir aquela criatura diabólica. Era uma burrinha de padre, também chamada de mula sem cabeça. Padre Giovanni percebeu que a lenda de Portugal era mesmo verdade. Ângela tinha sido amaldiçoada por sua culpa, e agora a burrinha vinha para lhe cobrar a sua parte da maldição. Padre Giovanni correu em direção à mata, mas antes que ele chegasse ao meio do caminho, aquele ser demoníaco com a cabeça de fogo lhe apareceu bem na frente. Naquela madrugada, encerraram-se seus pecados de padre junto com sua vida.